Vereador, eu disse aqui já em algumas oportunidades que considero prematuro a iniciativa de vocês, eu considero um pouco prematura a iniciativa de uma CEI, uma comissão especial de inquérito com cerca de 40, 45 dias de uma nova gestão. Por quê? Qual que é o objeto da CEI? São os decretos, né? Os decretos da educação, que Araraquara já sabe, já abordamos esse assunto aqui várias vezes, que é aquela questão do transporte escolar e a merenda escolar. Os decretos, eles estão suspensos, portanto, neste momento sem validade. O governo, inclusive, assumiu por meio da sua liderança na Câmara, publicamente, que os decretos seriam revogados. Não foram ainda. Mas o senhor acha que, mesmo com os decretos suspensos, já é o momento de iniciar uma CEI? Não seria melhor esperar os 60 dias? Aí, se o governo não revogasse, instalar essa comissão na Câmara? Chico, obrigado pela pergunta. Eu achei importante a gente fazer um histórico da onde a gente saiu e por que a gente desembocou numa CEI. Então é importante lembrar que antes do início das aulas, o governo emitiu 2 decretos. Um que dizia que as crianças que moram a menos de 2 quilômetros perto da escola não poderiam mais usar o transporte escolar. E um outro decreto que cortava em 40% a merenda escolar e também proibia os servidores municipais de fazerem alimentação a partir da merenda. Inclusive, nesse bolo entra o prato pedagógico, que é fundamental. Todo mundo que estuda educação, faz pedagogia, sabe que o prato pedagógico, que é aquele momento que a agente educacional, a professora senta na mesa com os alunos, come junto com eles, é uma questão pedagógica, para ensinar, inclusive, as crianças a se alimentarem com autonomia. Isso gerou um grande burburinho na cidade, uma reclamação generalizada de pais, de mães, dos professores e professoras. E a parte mais interessante é que a prefeitura fez isso sem discutir com ninguém. Com os vereadores, com pais, com mães, mas principalmente não discutiu com quem trabalha na escola. Dito isso, qual que foi a nossa postura? Primeiro, a gente ouviu a reclamação das famílias, dos pais, das mães. Com isso, a gente fez uma audiência pública, convidamos o secretário, convidamos o prefeito. É importante dizer que nem o prefeito, nem o secretário estiveram na audiência pública, nem nenhum vereador da base. Na sessão seguinte, como encaminhamento da Comissão de Educação, na qual eu sou presidente, a gente fez um pedido, Chico, de convocação do secretário para que ele mostrasse os estudos, que ele disse, tanto aqui na rádio quanto em outras entrevistas coletivas, que os estudos demonstravam que poderiam fazer esse corte. Então a gente queria saber isso tudo. Então a gente fez esse pedido oficial, onde a base do governo, os vereadores governistas, barraram a ida do secretário à Câmara. É importante dizer que a gente também pediu para o secretário de governo, pedimos para o presidente da Câmara, para o líder de governo, para que a gente pudesse fazer uma reunião com o secretário. E tudo isso foi negado. Aí, Chico, a gente fez vários requerimentos, que é um instrumento que o vereador tem de fiscalização, o senhor sabe muito bem. E eu fiz até a questão de trazer um aqui, Chico, porque o secretário, ele não explica. Então você pode ver aqui, inclusive tem só um parágrafo, e ele não explica qual é a mudança. Não explica. Então, na verdade, a CEI, ela vem no sentido de, a gente tentou conversar, a gente fez audiência pública, a gente pediu reunião, a gente fez requerimento, não foi explicado, a gente tentou a convocação do secretário para entender, para abrir o diálogo, e a base do governo negou. Diante de tudo isso, nos levantou a suspeita de que pode estar acontecendo alguma coisa. Por que Bianca, não explicar? Mas teve mudança na questão do transporte? Vamos por etapas. No transporte teve mudança? Teve mudança. Porque a previsão que existe, pelo menos o que tivemos acesso aqui, é que quem mora distante 2 quilômetros ou mais tem direito. Sim. Quem mora menos de 2 quilômetros, 2.000 metros da escola, aí é uma decisão da gestão. Araraquara diz que oferecia para quem mora menos de 2.000 metros, porém isso está no papel? Isso está documentado? Sim. Veja, todos os decretos da gestão do Marcelo Barbieri e também das gestões do Edinho, ela falava: fica obrigatório o transporte para quem mora num raio maior do que 2 quilômetros, vírgula, porém, você tem uma série de critérios que devem ser estabelecidos. Um deles, inclusive, são as barreiras físicas. O que a gente considera barreira física? Então, a gente considera barreira física rio, ponte, avenidas movimentadas, uma série de questões que acontecem no dia a dia da cidade. Então, lugares de alta periculosidade da cidade. Tudo isso é estabelecido em decreto. Então, nesse sentido, muitos alunos da nossa rede usavam o transporte. É importante, inclusive, dizer, Chico, que o transporte escolar é pago por quilômetro rodado, não por aluno atendido. Então, imagina que a gente vai para um bairro distante, mais de 2 quilômetros. Ele pega essa criança, no trajeto da escola, ele passa pelo bairro que fica a 1,5 km, a 1 km, a 700 metros, até chegar na escola. Porque o ônibus não passa na casa do aluno, ele faz trajetos, faz linhas, né, como o transporte regular.
O que acontece? No ponto de vista financeiro, não há qualquer questão, porque não reduz um centavo, Chico. E nos decretos anteriores, a questão das barreiras físicas eram previstos, seguindo inclusive o Código Nacional. E no atual decreto do prefeito, que está suspenso por 60 dias, não prevê. Porque nós ouvimos, já vou passar para a mesa fazer as perguntas também, mas só seguindo nessa questão do transporte, nós ouvimos em várias oportunidades a ex-secretária de Educação, a Clélia, e inclusive o Marcelo Bonholi acompanhou grupos de mães também, acho que o senhor também deve ter acompanhado algumas dessas reportagens, cobrando o transporte, porque a via realmente não tinha ali uma segurança para a criança, e ela tinha que caminhar 2, 3 quarteirões, e os pais não se sentiam seguros. A partir daí, o município, a Secretaria de Educação, analisava cada questão caso a caso. Se houvesse realmente a necessidade, oferecia o transporte. Perfeito. O senhor acha que nessa atual gestão isso não seria feito? Essa análise caso a caso? É prematuro dizer. O que eu posso afirmar é o que está acontecendo. Foi um decreto que não foi discutido com ninguém, nem com a base da educação, para todo mundo entender. Não foram discutidos nem com as diretoras, com as professoras, com os agentes educacionais. Não foi discutido com o setor de transporte, com os vereadores. Não foi discutido com ninguém, Chico. Essa é a nossa grande preocupação. Porque, veja, isso a gente está falando, a gente tem uma rede de quase 25 mil alunos. A gente está falando de crianças que fizeram 6 anos, saíram do CR, né? Estão indo para a MF. E aí, nesse momento, que a MF tem um menor número, né? São escolas maiores, então elas ficam mais distantes da casa. E aí, qual o recado que a gestão passa para essa mãe e para esse pai? O teu filho vai ter que ir andando para a escola. Então não é à toa que a gente fez um abaixo-assinado, Chico. Inclusive eu levei na audiência pública para entregar para o secretário Fernando com mais de 1.500 assinaturas. Então a gente levou aqui, inclusive na audiência pública, pais e mães de várias regiões da cidade para falarem sobre isso. É a nossa grande questão, porque a gente não quer atrapalhar governo nenhum. A gente não está para ficar de pé de guerra, ficar de briga de torcida. O que a gente quer é ajudar. Mas fica muito difícil quando a gente recebe, na verdade, a porta fechada. Não é à toa que na própria entrevista coletiva que o prefeito deu, vocês estavam lá acompanhando, né? Um abraço pro Bonholi, grande amigo meu, estava lá acompanhando. O que acontece? O prefeito, inclusive, caçou da audiência pública. Literalmente, falou, para que eu vou numa audiência pública que não é levada a sério? É isso que eu ia te perguntar. Ele disse na coletiva que, olha, questionado na ausência, né, do governo, da gestão ali na audiência pública, principalmente nos carrinhos de lanche, né, aquele assunto dos ambulantes, o prefeito falou em terrorismo político, fake news, politicagem e uma oposição ideologicamente comprometida. Aí ele disse, ir lá para escutar um monte de mentira, para ver as pessoas sendo manipuladas, então quando for algo sério, o governo estará lá, porque o governo é sério. Enquanto for fake, narrativa, lacração, nós não vamos participar. Como que a oposição, né, e também os vereadores ali, de geral, no geral, na Casa de Leis, recebeu esse tipo de fala do prefeito? Muito ruim, né? Muito ruim, porque ele não está atacando os vereadores, o Guilherme em particular, ou qualquer vereador ou vereador em específico. Ele está atacando o legislativo. A audiência pública ela é um instrumento de todos os vereadores, para justamente puxar debates que são de interesse público. Veja, essa questão do carrinho de lanche, há uma grande discussão. Por que o governo está notificando? Por que está escrito que com 30 dias precisa ser retirado dos carrinhos? Está tudo sendo discutido. A gente chamou o secretário. Não é mais fácil o secretário ir lá e falar a posição do governo? Vai tirar, não vai tirar, quando tirar, qual é a normativa? Porque fica uma grande névoa, um grande cinza que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí sabe o que eu fico mais chateado? É que vocês acompanharam a audiência pública. E vocês viram que nada disso que ele falou é verdade. No caso das mães e pais, uma série de mães e pais está na internet. É só a gente assistir, foram lá falar. E nos carrinhos de lanche, a gente teve todos os proprietários, trabalhadores dos carrinhos de lanche aqui da Bento, mas da cidade inteira. Como que você vai falar que um trabalhador que está há 35 anos com um carrinho, ele é um militante ideologicamente comprometido com a oposição? Não é verdade. Na segunda-feira, Chico, a gente teve uma audiência pública sobre as feiras. Tinham organizadores de feiras, expositores, produtores. E a prefeitura também não mandou ninguém lá. Então, na verdade, o que nos parece é que existe uma dificuldade grande de compreender que a democracia, ela existe, o contraditório, ele existe, e que isso deve ser fortalecido. E a pergunta é, por que a prefeitura não está mandando ninguém? Porque vocês aqui do Rádio da Morada, do Jornal da Morada, têm acompanhado o debate no Legislativo, as audiências públicas. Vocês têm visto com os próprios olhos que não é verdade isso que ele está falando. Não tem fake news, não tem lacração. A gente dá espaço para o prefeito, para o secretário, só que de todas as audiências públicas não mandaram nenhum representante. Secretário, coordenador, subsecretário, não foi ninguém explicar. E o que a gente fica mais chocado é que 50 dias de gestão são 11 notas de esclarecimento. Então, quer dizer, é uma gestão que está batendo cabeça e a única coisa que a gente quer é conversar.
Acho que tem vereadores e vereadoras com uma ampla experiência em gestão na situação e na oposição. Porque a gente não quer que o governo Lapena dê errado, a gente quer que ele dê certo. Porque se ele der errado, quem sofre é quem mais precisa da prefeitura. É o pai, a mãe de família, é o trabalhador, é quem mora na periferia. Então a gente está para ajudar. Mas o que a gente recebe é uma fala como essa, que não é um atentado contra os vereadores da oposição, contra mim ou contra qualquer um. É contra o parlamento, que assim como o prefeito foi eleito, nós também fomos eleitos e escolhidos pela população. Então eu acho que todos os colegas da Câmara ficamos assim, a palavra é horrorizados com a fala do Lapena, porque ela desrespeita o parlamento. Bianco, você colocou uma coisa que eu ia perguntar, o Ed perguntou e você acabou já respondendo. Na segunda-feira eu achei providencial o Lelo ir, achei o Lelo extremamente respeitoso. Foi mesmo. O Lelo disse que aprendeu, teve a humildade de dizer, nunca estive nas feiras criativas, nunca participei. Fui no final de semana passado para conhecer, aprender e estar aqui. E ele disse ainda, Chico, estar aqui para mim é um aprendizado, vou levar isso para a gestão. Então, assim, você percebe que mesmo na base tem pessoas parceiras que estão dispostas a aprender, que não têm noção dos programas da cidade, do que a cidade oferece, como é que a cidade chega na periferia, mas ele está disposto a aprender. E isso é essencial, e nós dissemos isso aqui no jornal. Outra coisa, Bianco, eu tive conversando essa semana com alguns professores da rede, e eu tive exatamente com uma diretora, e eu perguntei para ela como é que está, né, a educação, não só o transporte, mas focando mais na questão alimentar. E fiz questão de perguntar, né, o que mudou, como é que eles estão se sentindo. Primeiro que ela disse que ela, os funcionários e os pais estão apreensivos. Por quê? Porque ela disse para mim que sempre houve uma limitação de comidas para funcionários, então era um prato, essa diretora de uma escola de período integral, e para as crianças nunca teve limite. As crianças sempre puderam comer à vontade. 1, 2, 3, né? O quanto tivesse, eles podiam comer. E ela disse para mim, falou, a gente não sabe, Fernanda, porque quando ele cortou os 40%, nós entramos, nós funcionários, em crise. Como assim vai cortar os 40%? A gente não vai ter alimento para dar para essas crianças. E aí eu perguntei exatamente para ela, eu falei, mas o governo não chamou vocês para conversar? Ela disse, não, só chamou depois que a oposição se colocou. Sim. Nós, funcionários, não temos força. Porém, na prática, esses 40% não estão cortados. Isso foi o que ela disse, não estão cortados, os funcionários estão comendo, mas eles estão... Está tudo como era antes. Isso, mas estão... Claro para a nossa audiência. Sim, mas estão, eu disse isso claramente, está tudo como era antes, mas estão apreensivos. Da mesma forma, quando saiu o decreto. Porque ela disse, eu falei para ela, você não quer dar uma entrevista para o nosso jornal? Ela falou, Fernanda, eu sou funcionária. Sendo funcionária, eu posso ser perseguida. Eu sou diretora de escola. E é óbvio que a gente sabe disso. Então, assim, precisa de uma militância organizada para dar voz para essas pessoas. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa, Bianco. Como é que você enxerga essas agressões, né? Essas situações? E eu sei que vocês têm informações de assédio moral. Inclusive, eu sei que já tem entrando processo contra o município de assédio moral com ex-funcionários da gestão do Edinho. Sim. E militantes e filiados ao PT. Então, funcionários filiados ao PT, me parece que estão sendo perseguidos. Você tem informação sobre isso? Fernanda, na verdade, sobre essa questão de assédio moral é muito mais grave do que isso. A gente está recebendo denúncias de diversas secretarias. Houve, inclusive, relatos já de vereadores pro secretário de governo comunicando isso. Então, isso não está acontecendo numa secretaria específica. Tá servidor de carreira? De carreira. Então, a gente tem na saúde, no desenvolvimento econômico, na educação, uma série de denúncias chegando. Eu não vou falar nenhuma em específico, porque eu não quero antecipar a questão, porque está sendo tratado com muito cuidado, com muito sigilo isso, junto aos servidores. Inclusive, uma dessas denúncias, ela pediu para eu não dizer o nome dela, mas ela disse que vem da entrevista, ela só está esperando o município ser notificado, para ela poder vir ao programa e contar. Isso é uma questão que não só os vereadores da oposição, mas da base também estão sabendo. Isso é uma questão que eu acho que, assim, dentro de uma semana, 2 semanas estourando, esses casos vêm a público porque tem acontecido. Só queria registrar que não é só contra quem é filiado, militante ou participou da gestão do Edinho. Me parece ser em algumas secretarias quase é uma questão generalizada.
Eu gostaria de saber, Bianca, como você avalia a polarização política aí no caso, né, dentro da Câmara. Se você acha que isso tem algum impacto. Na semana passada a gente viu aqui, não, foi essa semana mesmo, né, a discussão que teve ali entre o Balda e a Maria Paula. Eu não sei se isso é em função da polarização ou não, mas eu gostaria de saber como é que está a situação ali dentro da Câmara, né, o relacionamento entre os vereadores e se isso impacta realmente nas decisões que precisam ser tomadas. A Câmara está muito polarizada porque a sociedade está muito polarizada. Eu sinto que a Câmara ela é uma representação do que a gente vê no dia a dia das pessoas. Então eu sinto que a sociedade brasileira tem opiniões distintas e isso acaba refletindo no parlamento, um parlamento que foi recém-eleito, então é absolutamente natural. Porém, isso acaba impactando sim. Principalmente, aí eu posso dizer com forma muito tranquila, quando a gente tem um diálogo intrucado com a gestão. Porque, veja, o prefeito nunca recebeu os vereadores da oposição. Ele fez uma reunião com todos os vereadores, uma vez só, e nunca mais falou com a gente. Quando a gente tem, na verdade, um presidente da Câmara, um líder do governo que não articula um conjunto dos projetos, chamando os secretários para dialogar com a gente. Isso acaba impactando porque o diálogo não flui. Veja, quando você pegar aquela discussão, por exemplo, da última reforma que a gente votou na última sessão sobre a Guarda Municipal. Eu tenho muito para falar, por exemplo, sobre segurança pública. Eu tenho o prazer de ter uma assessora que é mestre em segurança pública. Eu acho que eu posso contribuir para o debate. Aquele debate foi muito, muito, muito rico, porque teve diversas opiniões. Porque, por exemplo, tem gente que acha que segurança pública só resolve com arma. Eu acho que, na verdade, tem uma série de questões que a gente deve avançar, que a gente deve caminhar de forma conjunta. Então, a gente deve participar do debate de forma muito democrática. Só que a gente tem recebido do outro lado, vocês têm repórteres que ficam acompanhando a sessão, então podem dizer de forma de testemunha ocular que existe uma desorganização quase generalizada por parte do governo particular esses projetos. Pra você ter ideia, de todos os projetos que a gente votou, nenhum secretário foi à Câmara explicar, pedir opinião, esclarecer. E isso era uma prática comum na última gestão, inclusive com a oposição. Então, perguntava, por exemplo, Lucas Greco, pro Lineu, pro Rafael, quem era a oposição. Tem dúvida nesse projeto, a gente chama o secretário, ele vem aqui e explica. E aí a gente pode diminuir as dúvidas, conversar, trocar ideia. Mas então, esse papel também não é do líder de governo? Também é, mas o não tem acontecido. A gente já fez 5 sessões, Chico, e ninguém da prefeitura foi lá falar com a gente. Sobre nenhum, inclusive sobre a reforma administrativa. Vocês falaram isso aqui. A gente votou a sexta proposta, porque a primeira era muito ruim. Quem construiu a reforma administrativa, bem dizer, foi a oposição. Fez, inclusive, uma frente de debates, né, que eu presidi junto com a Fabi, e a gente praticamente reescreveu. Mas isso não seria necessário se o governo não tivesse a disposição de sentar e nos ouvir. Entendeu? Essa disposição é importante, porque, só para acabar de responder a sua pergunta, é importante a gente interpretar o que a urna nos disse. O prefeito Lapena foi eleito com a maioria dos votos. Isso é democrático, isso é legítimo e que ele faça uma boa gestão. Mas no legislativo não foi bem isso que aconteceu. A gente tem a maior oposição da história de Araraquara. Significa, então, que uma grande parte do povo araraquarense escolheu outros vereadores de outros segmentos de pensamento. Do PT, do PCdoB, do MDB, várias outras questões que discordam do prefeito. Qual que é a posição do prefeito? Deveria ser, de forma republicana, sentar para conversar, ouvir a nossa opinião. Tem gente muito experiente ali que pode contribuir. Acho que é um processo democrático e a gente não tem visto isso. Então o que a gente pede, na verdade, para o presidente da Câmara, mas principalmente para o líder de governo, para o chefe de gabinete e para o secretário de governo, é para que eles desçam do palanque. Acabou a eleição. A gente tem que cuidar das pessoas, fazer política, cuidar de gente, sobretudo das pessoas que mais precisam. Pessoas que estão desempregadas, que têm os filhos na escola pública, que precisam ir no CRAS, que fazem uso do postinho, que quando vai na UPA está lotado. A gente precisa resolver esses problemas. Então o que a gente quer, na verdade, é que o prefeito desça do palanque e possa contar com a gente para governar. Mas o que a gente tem visto, inclusive o que você acabou de relatar, demonstra, na verdade, que parece estar em eleição ainda. O Ed faria uma pergunta, a Fernanda também. Começa com você, Ed. Depois a gente passa para a Bonalda. Pode ser? Pode, que a minha era só um complemento. Por favor. O meu era só um complemento. Vamos lá. Quando o Bianco trouxe que é a primeira vez na história que tem a maior oposição, eu gostaria de esclarecer que, assim, não é que a maior oposição. Seria pela primeira vez na história de Araraquara onde um governo seria eleito e a maior base da Câmara seria oposição. Isso não aconteceu porque o PL nacional tinha uma coligação, o PP nacional tinha uma coligação e o PP municipal tinha outra. Então, os vereadores do PP foram eleitos com a coligação do PT. Se eles não tivessem saído da coligação por ordem vertical de cima para baixo, nós teríamos, à esquerda, né, quando eu digo nós, teríamos a maioria dentro do parlamento. E isso seria histórico em Araraquara.
A minha questão, na verdade, são duas, rapidinho, é com relação à questão que você falou, Bianco, essa falta de ter alguém para defender os projetos da gestão ali dentro na Casa de Leis. E algumas pessoas chegaram a comentar, isso é porque o prefeito está centralizando as decisões dele. Você acredita que isso tem feito com que não tenha ninguém lá para poder defender os projetos? Porque, afinal de contas, abre-se pedido de vista, né? Depois para um projeto e aí vai se prorrogando, tudo mais. E outra questão é, se vocês têm acompanhado de perto, a questão dos quiosques ali do terminal de integração, que a prefeitura está pensando em tirar dali, em levar para outros espaços, com feiras, tudo mais. Vocês têm acompanhado, está tendo essa discussão sobre o que vai ser feito com aquilo? Sobre a primeira questão que você levantou, na verdade me parece que é um governo que não está topando conversar. Porque eu acho que quando a gente conversa, quando a gente debate, inclusive com os diferentes, a nossa chance de errar cai muito. Porque a gente tem que ouvir um contraditório para governar a cidade. E o que nos parece, na verdade, é que o governo não está a fim de conversar. Isso acaba resvalando lá na base do governo na Câmara. Que apesar de ser uma base muito renovada, você tem gente muito experiente ali na política também. Então, na verdade, quando você se distancia do debate, a chance de você errar é muito grande. Não é à toa que a gente tem diversos erros em 50 dias. Eu, inclusive, fiz uma lista de pelo menos 15 em 50 dias. Isso é muito grave. Mas me parece que se o governo descesse do palanque e topasse conversar, levar o secretário, por exemplo, a gente vai votar uma questão de saúde. Pede para o doutor Abelardo lá explicar para os vereadores. Eu acho que não tem o menor problema, é corriqueiro os vereadores fazerem reunião entre eles. Então você, inclusive, fortalece o parlamento e fortalece o projeto. Dá um exemplo. O coronel Adalberto, que é o atual secretário de Segurança, esteve na Câmara na votação da mudança da guarda. E sabe o que aconteceu? O projeto passou por unanimidade. A gente sabia o que estava votando com tranquilidade, sabia o propósito do projeto. Então, o que na verdade falta é o governo desarmar o palanque, entender que acabou a eleição e que é hora de governar. Não seria uma centralização, então, de poder na gestão? Me parece, na verdade, tem poucas pessoas tomando todas as decisões. Eu digo para quem está fora do governo. Então, olhando, parece que tem 2, 3 pessoas tomando todas as decisões. Por isso que eu estou falando, quando a gente faz em poucas cabeças, a chance da gente errar, uma cidade do tamanho de Araraquara é muito grande, a complexidade é enorme. Então, na verdade, o que precisa é democratizar o acesso, democratizar o debate, é ouvir todo mundo, porque senão a chance de errar é muito grande. E sobre os quiosques, eu acho que foi uma tentativa, na época do Damiano, né, que era secretário de Desenvolvimento Econômico, não funcionou, é importante que a gente tenha novas iniciativas, foi dinheiro público investido ali, e se não deu certo, que a gente leve para outro lugar, que a gente pense numa outra saída para aquilo, porque a priori era interessante, mas acabou não funcionando, a população não aderiu a essa proposta. Então, já que há outras expectativas para isso, que seja feito. Acho que é importante quem discute. Tem um monte de ambulante, um monte de gente querendo uma oportunidade de trabalhar. Mas vocês, na época, como vereadores da base, tiveram essa preocupação de chamar o secretário, na época, né, que era vice-prefeito, era secretário de Desenvolvimento Econômico na Câmara, para explicar um projeto atabalhoado, um projeto. Eu critiquei esse projeto desde o início. Sim. Quando começou esse projeto, numa região que já é degradada, que se acreditavam que quando abrissem, né, as catracas do Terminal Central de Integração, que até hoje não estão liberadas, talvez aderissem a população para aquele local, nunca funcionou e nem vai funcionar. Então vocês da base tiveram essa preocupação com quase 700 mil reais que foram gastos aí e que está dessa forma que estamos mostrando nas imagens, questionando o secretário? Sim, tivemos diversas reuniões, inclusive com o pessoal que iria trabalhar ali. Foram feitos cursos, inclusive, junto ao Sebrae, para abrir MEI, para explicar a questão de empreendedorismo. Isso foi feito. Acabou não aderindo. Eu acho, inclusive, que a saída de abrir a catraca do terminal está errada. Porque isso, na verdade, é só aliviar para Paraty. Na hora que você vai pegar no debate de transporte público, quando você deixa de ter o terminal de integração do modelo que ele é hoje, você alivia para Paraty, você piora a questão do transporte. Então, eu acho que é uma decisão equivocada. Que é uma proposta da gestão passada. E que eu sou crítico a ela. Eu sou crítico a ela, o Nilson sabe, o Edinho sabe. Sou um vereador da base do ex-prefeito Edinho e era crítico a essa proposta. Nunca fui favorável a ela. E eu acho que, assim, foi uma proposta, foi feita, você realmente sempre criticou, acabou não dando certo. Então, tomara que a gente consiga ter uma oportunidade de debater novamente e tentar outra saída, uma outra solução. Em São Carlos, por exemplo, tem um calódromo grande na Praça do Mercadão. Pode ser uma saída, criar, por exemplo, um outro espaço no centro da cidade para alocar essas famílias que querem trabalhar. Porque tem um debate que a gente precisa fazer, Chico, que é a geração de emprego e renda. As pessoas precisam trabalhar. É uma oportunidade. Acabou não dando certo. Tem 700 mil reais de dinheiro nosso aplicado ali, acabou não funcionando. Então, tomara que a gente consiga rever essa situação e fazer funcionar. De forma muito tranquila.
Maria Moraes. O que eu percebo é que toda mudança vai gerar muita incerteza, né? Então, o PT governou muitos e muitos anos a cidade de Araraquara e agora está vivendo uma nova situação, né? Então, assim, o Lapena está somente há 2 meses. Então, ele está no momento de fazer a avaliação do governo, né? A avaliação do que estava sendo feito e do que será feito daqui para frente, né? Você não acha que, às vezes, vocês estão indo, sendo muito ferrenhos na oposição, e é apenas uma pergunta, né? Que vocês poderiam aguardar um pouco para ver, de fato, né, quais são as ações que ele vai tomar e quais os resultados também, né? Porque, assim, enquanto ele não conseguir governar, colocar as pautas que ele acredita, que a direita, no caso, acredita, e o sistema público não estiver rodando, você não consegue verificar o resultado. Então, muitas vezes, o que você acha que está dando certo, né, e vocês já viram isso nos governos anteriores, né, pode mudar para melhor. Então, você acha que não está na hora também de respirar um pouquinho, esperar para ver o que vai acontecer e depois entrar ali num sentido de unir todas as ideias, né? Porque você vai pegar aquilo que não está funcionando, depois de ter visto o resultado, né? E tentar, então, encaixar aí as ideias da esquerda, né? Eu não sei se eu fui clara só no meu posicionamento. Só complementando a pergunta da Maria, Foi claro. só complementando, por quê? Porque, inclusive, na última sessão, o presidente da Câmara disse que havia um acordo, isso ele disse, acredito que o senhor ouviu, da oposição na gestão passada para dar um prazo de 6 meses ou até 1 ano. Isso foi dito pelo presidente da Câmara. Só complementando a pergunta dela, existia realmente esse acordo de dar um tempo para a nova gestão? Na verdade, esse acordo, quando o Rafael fala, ele se refere a 2016. Quando o Rafael foi eleito pela primeira vez, o Edinho retorna. Né? Então, na verdade, quando assume em 17, o acordo, pelo menos é um combinado de boca, que, então vamos fazer a oposição esperar os primeiros 6 meses de 2016 para começar a criticar. Isso foi um acordo que eles fizeram lá atrás, eu não era vereador, mas isso realmente é um boato forte que corre na Câmara, o Rafael sempre falou isso, e pode ter sido combinado entre eles. Eu também acho que a gente precisa governar a cidade, melhorar as coisas. Porém, são muitos erros em pouco tempo. Essa que é a grande questão. A própria prefeitura emitiu 11 notas de esclarecimento em 50 dias. Então, só para eu entender, o que são os erros? Para a nossa audiência também entender. O que são esses erros cometidos? Perfeito. Então, por exemplo, esses 2 decretos da educação são erros graves, porque não dialogam com a base da educação. A proposta de reforma administrativa tinha erros gigantescos que a gente corrigiu dialogando com a prefeitura. Essa questão dos carrinhos de lanche, isso foi um erro, sim, inadmissível. O secretário não conversou com os carrinhos de lanche. Aquela retirada das 2 ambulâncias da UPA, que depois já retornou, isso foi uma pressão, inclusive queria salientar, do vereador Marcão da Saúde, que encabeçou essa luta. A questão das feiras. Então, a primeira notícia que os feirantes, organizadores de feiras, teriam é que a prefeitura não mais apoiaria as feiras de economia criativa. Agora, uma tentativa de cortar os contratos das cooperativas. Isso me parece um erro crasso. Então, você vai estar desempregando 250 pessoas numa canetada. A questão do Lapena, né, então, a gente denunciou isso na Câmara, então, da Prefeitura querer interferir nas questões da Câmara. Nós falamos isso no microfone, eu posso sustentar, porque a gente tem provas sobre isso. O corte do SAMU, que eu já relatei, a ausência em audiência pública, isso é importante. A crise da dengue, a Araraquara, só para todo mundo saber, o dengário ele foi anunciado com mais de 700 notificações. A gente já viveu uma epidemia de dengue na nossa cidade, quando a Prefeitura resolveu, num domingo, depois do problema que o prefeito passou no final de semana, né? Porque as UPAs lotadas, vídeo rodando para cima e para baixo. Aí o prefeito foi flagrado numa feijoada, a pressão subiu e ele resolveu falar sobre o dengário no domingo. Então, na verdade, a gente tinha 700. Vocês noticiaram aqui, na sexta-feira passada, mais de 700 notificações de dengue. A gente teve a primeira morte no sábado. Foi uma senhora de 78 anos que faleceu de dengue. Então, acho que são erros grandes, porque a gente está falando de educação, geração de emprego e renda, de cooperativismo, da saúde, do problema da UPA, do transporte escolar. Não são problemas menores. Eu concordo com você quando fala que a gente precisa ainda dar um fôlego para o governo mostrar o que veio. O problema é que são muitos erros. E erros que não aconteceriam se o governo tivesse apto ou aberto, principalmente o prefeito, a conversar. Pelo que eu entendi aqui, o que você está chamando de erro são discordâncias, então. São atitudes que estão sendo tomadas pelo atual prefeito e que vocês, então, discordam. Mas ainda assim não teve um tempo de maturação, né?
Então esse é o questionamento, né? Porque para mim são discordâncias. Por exemplo, no carro dos carrinhos de lanche, houve uma regulamentação. Pelo que o Dr. Lapena disse, uma não tentativa, existe, né? É uma tentativa, não existe a intenção de tirar o trabalho de ninguém, o serviço de ninguém, existe uma tentativa, então, de regulamentar, né? Então eu vejo isso como positivo para a população. Se a população demanda essa regulamentação, por que não fazer? É claro que ninguém vai retirar o carrinho de lanche, alguém ali tirar o sustento de uma pessoa que está ali muitos anos fazendo o seu serviço, né? Que muitas vezes pode ser até mesmo positivo para a própria pessoa que está trabalhando, para a própria pessoa que já trabalha ali com o carrinho de lanche há muito tempo, no sentido de ter seus direitos garantidos e etc. Veja, Ô, essa Bianco, questão deixa eu só para complementar. salientar. Não, eu vou junto na dela, você já responde as duas de uma vez. Tá. Como é que você enxerga isso que a Maria está dizendo, quando você diz que tem um acordo lá atrás, né, em 2017, quando sai o governo Barbieri e entra o Edinho, uma pessoa que se candidata, nunca foi gestor público, ele é eleito democraticamente, entra numa gestão, e como eu noticiei aqui, ele só foi conversar com os professores sobre os cortes depois que houve um movimento da esquerda, aí sim foi feita uma reunião. Isso eu ouvi da boca das professoras. Então, como é que você enxerga isso que a Maria está dizendo? Que muita gente pensa isso, vamos dar um fôlego, mas como é que você enxerga uma pessoa que entra no governo, não conhece a máquina pública, nunca foi gestora, em 2 meses faz 11 notas, né, de justificativa, emite decretos, mexem com assuntos sensíveis, sem conversar com os servidores, sem entender. O Nassir disse aqui, o Nassir, né? Nassir. O Nassir, ele disse aqui, não foi ninguém fazer defesa, porque eles não tinham pessoas comissionadas que pudessem substituí-lo. Então, assim, eles não estão nem com equipe, se é isso, né? Eu estou te perguntando. A impressão que eu tenho é que eles não estão nem com equipes formadas. As secretarias não estão formadas. Então, como é que você, em 2 meses, não tem equipe formada, não tem todos os nomeados e vem mexer com assuntos tão sensíveis, sem entender o que acontece, só para ir na mesma linha da Maria? Eu queria responder uma pergunta importante. Acho que é importante dar tempo para todo o novo governo, de adaptação, para montar o seu time, para conseguir fazer a coisa caminhar. Contudo, foi deliberado pelo prefeito tocar nesses temas que a gente está discutindo. A questão de carrinho de lanche, não existe uma briga retórica, existe o que está escrito no documento que a prefeitura mandou entregar, que eu li aqui ao vivo no programa. Pedia para retirar, falava que não havia conciliação, precisava retirar. Esse documento é público, vocês noticiaram aqui. Me parece que isso falta diálogo. Então o prefeito resolveu mexer em alguns assuntos. Ele, quanto prefeito, tomou essa decisão. Por exemplo, se você fosse prefeita, você tomaria essas decisões. Nós precisamos mexer na máquina pública, a gente precisa modernizar, precisamos fazer inovação, precisamos mexer na estrutura. Você teria as suas prioridades. Não sei quais são, mas certamente visando o bem da cidade. Ele teve as dele. Quais foram as prioridades do prefeito? Cortar do SAMU, diminuir o tempo de testagem de ST/AIDS, ele fez isso. Mexer na merenda escolar, mexer no transporte escolar, mexer no carrinho de lanche, mexer nas feiras. Ele tomou essas decisões de forma deliberada. Foi ele que tomou essa decisão, o governo dele que tomou essa decisão. E aí vem depois falar que não está mexendo em nada. Então por que não vem falar com as pessoas que estão sendo afetadas? Por que não vai na audiência pública fazer isso? Então eu acho, sinceramente, que a gente precisa sair do palanque. Então esse é o pedido Mas central. você não A acha oposição que a precisa... prefeitura, Bianco, tem que dar um prazo? Porque, assim, conversas com proprietários de carrinho de lanche já havia muito tempo. Eu mostrei uma reportagem aqui de 2015, quando o Boi, que hoje é vereador, era supersecretário do Marcelo Barbieri. Tinha 3 secretarias e o Boi estava à frente de mudanças. Inclusive, teve o início de uma construção de alvenaria de um quiosque no parque infantil. O Boi estava à frente disso, ali para o proprietário de um carrinho de lanche, o Bahia, que fica lá do lado do parque infantil. Depois demoliram. Também houve erro, porque não teve um planejamento. Se você começa a construir uma alvenaria, um quiosque numa praça tão importante como é a Praça do Parque Infantil, cartão postal de Araraquara, e depois vai demolir, não teve um planejamento, não teve um estudo. Então na verdade, um debate que já vem há muito tempo. Você não acha que a administração pública tem que dar um prazo e nesse prazo se mantém o diálogo? Porque se não houver um prazo, eu como cidadão, como contribuinte, eu analiso que a gente fica acomodado. O cidadão brasileiro, ele se acomoda. Se você não pegar no pé, olha, vai ter que mudar. Se não mudar, você vai passar por punições. Você não acha também que o município tem que determinar um prazo? Só essa questão do Aloysio Boi, o vereador, queria sair em defesa dele no sentido de que a medida que ele tomou dos quiosques
pode não ter funcionado em específico na questão do parque infantil, mas do conjunto da cidade foi um grande acerto da gestão do Marcelo. É só a gente ir na frente da ferroviária, na escala André Sobrinho, e ver o que aquilo se tornou. Inclusive um beijo pra Marlene, pro Du, pessoal do caldo de cana lá, todo mundo. Aquilo ali virou um ponto turístico da nossa cidade. Eu sou torcedor afeano e sempre vou comer o meu hot dog e tomar meu caldo de cana ali na frente. Aquilo foi um acerto. Então, eu acho que inclusive a exceção, ela faz jus à regra, porque a regra é que deu certo. Essa exceção pode ter dado errado, mas no conjunto deu certo. Acho que essa questão de carrinho de lanche tem uma questão importante. É um debate antigo na nossa cidade, você relatou de 2015, teve uma série de debates. Porém, a gestão tomou a iniciativa de notificar os carrinhos de lanche da Bento e pedir para que eles se retirassem em 30 dias. É claro que está escrito naquela notificação. Essa infração não pode ser resolvida, ela não é negociável. Você precisa tirar o seu carrinho em 30 dias. Eu não acho que a prefeitura, que está afim de garantir o emprego, a renda de famílias, se comportaria dessa maneira. Porque, de novo, parece que é o rabo que abana o cachorro nessa gestão. Porque não seria melhor, já que tem esse problema, eu, enquanto secretário, enquanto prefeito, chamar todo mundo para conversar, ouvir os carrinhos de lanche, discutir o código de postura, porque a nossa proposta, a proposta da oposição, Chico, é rediscutir o código de postura da cidade, que é de 97. Nós precisamos atualizar a lei para dar conta da demanda da cidade de hoje. A Araraquara de hoje é muito diferente daquela de 97. Não seria a proposta do prefeito fazer isso? Ô, Bianco, mas recentemente, questão de 2 anos, acho que foi 2022, a Câmara discutiu food trucks. Sim. Né? Você estava Sim. na Câmara. Se eu não estiver enganado, foi 2022. Sim. Não era a oportunidade para discutir da questão dos carrinhos de lanche? Possivelmente pode ter sido. Eu não estou falando que não houve erros, nem da parte da Câmara, nem das últimas gestões. Não estou eximindo erro, nem tem compromisso com o erro, o meu ou de qualquer um. Mas o fato é que o prefeito deliberou que os carrinhos fossem notificados agora. Esse é o fato concreto de agora. E a gente fez uma audiência pública, lotada a Câmara, vocês estiveram presentes lá, o Jornal da Morada é testemunha ocular do que ocorreu lá. O prefeito não foi, e todo mundo só queria, o secretário também não foi, e disse que tinha um problema de agenda. A gente, Chico, queria inclusive relatar, a gente propôs como encaminhamento da audiência pública a convocação do secretário Luiz Nassir para se explicar. Aí a base do governo ia votar contra. Eles votariam contra. Só que ia pegar mal, porque mais uma vez eles impediam o secretário de se explicar. Aí veio uma proposta, que inclusive vocês podem ver no final da sessão passada, que o presidente da Câmara falou, então o secretário vai vir terça ou quarta da semana que vem para se explicar. E se vier, inclusive, durante a sessão, a gente vai fazer uma sessão estendida para fazer uma sabatina com o secretário. Não era mais fácil o secretário ter se reunido ou com os vereadores ou com os carrinhos de lanche há um mês atrás? Não teria pacificado essa sessão? Porque a gente bota a família em risco. Vê se eu entendi direito, então, Bianco. Vocês em nenhum momento se colocaram contra, muito pelo contrário, vocês entendem que tem este problema na cidade, tem que ser regularizado, inclusive com código de posturas, mas a posição é uma medida tomada precipitadamente, num começo de governo e sem qualquer diálogo ou programação para que isso acontecesse. É isso, em síntese? Em partes. A gente não concorda com a retirada dos carrinhos. Se há problema, o Chico sempre aponta as questões do trânsito. Se tem problemas, a gente resolve. Então, se tem recuar 5, 6 metros da calçada, se não pode estar no canteiro central, então a gente regulariza. Então, a gente é contra a retirada dos carrinhos. E se tiver que mexer na lei, que é o Código de Posturas, que faz justamente esse compilado de regras, a gente deve mexer. Eu vou até pedir e quais carrinhos serão retirados? Em tese, os carrinhos, atualmente, os notificados são o da Bento. Eu vou pedir para o Marcão até reproduzir as imagens que nós temos, porque o que me preocupa, viu, vereador, são carrinhos que estão bem na esquina, sobre faixa de pedestre. Isso me preocupa, porque a gente tem que pensar na coletividade. Perfeito. E ninguém aqui está querendo prejudicar o proprietário, não. Eu penso até na segurança do proprietário, na segurança do colaborador, como tivemos aqui ao lado do Teatro Municipal, um acidente em que o colaborador teve a sua perna atingida por um carro, por pouco não perdeu a vida. Então eu acho que é possível sim se chegar ao entendimento. Perfeito. Quem está na esquina recua. Inclusive o secretário, a última vez que participou nesta semana, ele falou, olha, quem está na esquina, que no decreto está essa infração, não é
possível ser regularizada, exatamente. eu entendo isso. É o que É a interpretação que eu faço do texto. Quem está com o carrinho de lanche na esquina sobre a faixa de pedestre não tem como regularizar. Então o que você faz? O secretário falou, já pega esse carrinho, coloca a uma distância de 5 metros da esquina, se tiver um espaço até para uma vaga de estacionamento, coloca, enquanto a prefeitura regulamenta. Mas, por exemplo, por que o prefeito não fez isso que você está sugerindo, Chico? Perfeito. Que foi dito pelo secretário Luiz Mas Nassif. ele não falou disse- para eles. Mas ele disse aqui na última entrevista. Porque, olha, uma situação como essa, realmente eu vejo que é uma insegurança. Para quem está passando por essa faixa de pedestre, um idoso, uma criança, qualquer pessoa, um carro está cruzando, pode provocar um acidente. Para quem está trabalhando, alguém perdeu o controle. Então, Claro. eu entendo que é importante Perfeita a sua regularização. colocação, Chico. Perfeita essa colocação. Qual que deveria ter sido o trabalho do secretário? Chegado com um conjunto dos carrinhos de lanche e explicarem as regras. E não botar terror. Falei assim, gente, vamos sentar, não pode colocar porque ó, o código de trânsito não permite, está em cima da faixa de pedestre, você está em risco. Vamos achar uma saída alternativa para que você possa trabalhar para que a coletividade fique em segurança? O que ele fez foi o contrário. Ele mandou primeiro o pitbull, depois ele foi correr. Ele mandou primeiro a notificação. O que chegou aqui pra gente foi que seria analisado caso a caso, né, em relação a isso. E é claro que toda cidade precisa dos seus regramentos, né? Mas Porque isso senão foi qualquer agora pessoa pode depois de montar um toda a carrinho de polêmica. lanche. É isso aí, em Ed, qualquer foi lugar. depois, Maria. Essa decisão Foi bem recente, depois que da até decisão. nós aqui na mesa falamos sobre isso, né, de conversar, porque tem alguns casos mais específicos, e aí essa foi a decisão da gestão. Eu queria te perguntar já, Bianca, com relação a isso, onde estava a fiscalização nesses... Porque o Diego foi um dos que falou que ele tem um alvará há cerca de 10 anos. Sim. E ele falou que raramente ele teve a visita de alguém. Então, assim, o fiscal do Código de Posturas, onde que estava? Tinha esse fiscal, o que acontecia, né? Porque uma coisa é você ir deixando passar, né? Porque o que acontece? A pessoa que está ali, ela vai ficando, né? Então não tem fiscalização, tem a fiscalização da vigilância sanitária, Sim. tudo bem. Tem os cursos que eles fazem, né? De boas práticas de manipulação, Exatamente. né? Sim. Mas e a fiscalização com relação a esse local específico, tá no local errado, tudo mais? Eu entendo o papel da gestão atual agora também, mas eu quero saber, né? Por que há tantos anos, né? Em casos aí até de 10 anos sem fiscal, para poder orientar e punir aqueles que tivessem que ser sido punidos. Ó, em defesa dos fiscais, de forma geral da prefeitura, faltam muitos fiscais. Há muito tempo a prefeitura não contrata. Contratou, se não me engano, em 2023, mas há um déficit enorme, não só na área de posturas, mas do meio ambiente, do bem-estar animal. Os fiscais da cidade de Araraquara recebem mal com uma responsabilidade muito grande, porque se expõem, porque nenhum fiscal vai para contar notícia boa, certo? É um problema isso, inclusive, na função deles. Então, o problema é o seguinte, eles ganham, além de ganhar mal, tem pouquíssimos. No de posturas em específico, eles têm que lidar com todo o regramento urbanístico da cidade. E é isso que acaba acontecendo, que não dá conta de fiscalizar tudo. Então eu queria aproveitar, foi uma reivindicação nossa lá no governo Edinho, teve uma proposta, inclusive, que eu votei contra o Edinho à época, que é sobre uma bonificação dos fiscais da pandemia, vocês debatendo no programa à época, eu me coloquei contrário à sugestão do Edinho, porque eu, sinceramente, acho que a gente deve fortalecer a fiscalização. Isso é, pagar melhor, remunerar mais, treinar melhor e contratar mais fiscal para dar conta, porque o fiscal de posturas, ele não cuida só de carrinho de lanche. Ele cuida, por exemplo, de calçamento de casa, a questão de árvore na frente das casas, é ele que cuida, a questão do comércio, do mercadão, tudo isso são os fiscais de posturas que fazem um excelente trabalho, mas eles são em números muito, muito reduzidos, então precisa contratar mais fiscais para dar conta dessa demanda. Vereador, nós temos que encerrar nossa entrevista, eu sei que o senhor tem Claro. agendas também, mas eu não posso encerrar sem trazer uma pergunta aqui da nossa audiência. O Marcelo Bonholi também tem uma pergunta. Eu boto Mas, aqui o microfone. por favor, para ouvir o Marcelo Bonholi. Mas eu vou primeiro trazer a pergunta da nossa audiência, o Ismael Pereda. Está perguntando o seguinte, vereador, por falar em educação, o senhor tem essa bandeira realmente na Câmara, você fiscalizou as reformas das escolas na gestão passada? Se fiscalizou, por que não denunciou a má qualidade das reformas? É uma pergunta que está na nossa live, na nossa transmissão do YouTube. A gente tem fiscalizado... Ismael Pereda. Ismael, né? Ismael, um abraço, obrigado pela pergunta. A gente tem fiscalizado sim há muito tempo as obras. A questão da má qualidade, a gente tem feito a denúncia à época para a própria secretária Renata, que estava à frente da Secretaria de Obras. Um caso específico que a gente tem batido muito forte é na questão dos Salinas, que virou um verdadeiro drama para a cidade e principalmente para a região do Jardim Paraíso, Vale do Sol, Águas do Paiol. Aquela obra precisa terminar, Chico.
porque é impressionante a quantidade de erro que as empresas que pegaram aquela obra cometeram, é por isso que aquela comunidade tem sofrido tanto. A gente tem fiscalizado sim. É importante dizer que uma série de obras que agora têm sido denunciadas pelo atual prefeito, pelo Cotinho de Barros, por exemplo, outros postos de saúde, elas estão em final de obra. Inclusive, só para o Ismael ter ideia, na semana passada eu chamei os membros da Secretaria de Obras para ir junto comigo no postinho do Jardim Paraíso para acompanhar a má qualidade da obra. E é uma obra que foi, inclusive, recurso que eu conquistei junto ao deputado federal Orlando Silva para reformar o postinho do Jardim Paraíso. Porque eu acho que a gente não tem que ter compromisso com o erro, com o que não está dando certo. A obra é dinheiro público, tem que ser muito bem construída. A gente não pode achar razoável o que está acontecendo, Chico. Então, na verdade, é importante, inclusive, o Ismael saber que depois de entregue a obra, a empresa ela tem responsabilidade durante 3 anos por toda a manutenção. Então, o que a prefeitura tem que fazer, já devia ter feito, acho que fez em vários casos e agora tem que seguir fazendo, é notificando as empreiteiras, as empresas que construíram esses locais, fizeram as reformas, para fazer os reparos. Porque o que a gente não quer é que a nossa população seja atendida de forma ruim, com má qualidade, com o postinho público, o postinho de saúde com problema no telhado, a escola podendo cair, isso está errado. Então a gente tem fiscalizado, notificamos várias vezes a Secretaria de Obras, é que agora tem muita obra que começou na gestão passada que está em parte de finalização, e os erros começam a aparecer justamente agora. Então a gente espera muito. O Lachicha, que é o secretário de Obras, é um rapaz muito competente, foi uma bela escolha do Lapena. O Lachicha está lá na Secretaria de Obras, é um cara muito, muito experiente, e eu tenho certeza que eu vou tomar as medidas. Muito. Ele realmente, diferente de tantos outros do sexto andar, é um cara de muito diálogo, e tomara que ele consiga levar à frente e que as empresas sejam responsabilizadas. Ô Marcelo Bonholi, a sua pergunta para a gente encerrar a entrevista aqui, que o vereador também tem em suas agendas. Chico, é só uma curiosidade, na verdade. A gente tem aí observado a situação dos carrinhos de lanche, voltando nesse assunto. A maioria deles estão parados em canteiros centrais, estão parados em cima de faixa de pedestres, próximo, justamente em cima do canteiro central, na faixa de pedestres. E isso tudo não é uma situação que a Prefeitura de Araraquara possa legalizar. Não é uma situação que a Câmara dos Vereadores possa legalizar, ou poderia ter legalizado há 1000 anos atrás, porque isso está proibido no Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei federal e não existe como você parar alguma coisa num canteiro central ou estar atravessado no canteiro sobre a faixa de pedestres, né? Como a Câmara dos Vereadores, as câmaras dos vereadores passadas, essa agora, não viram isso há anos atrás. Tanto as gestões anteriores não viram essa situação, que não é uma situação de legalização municipal. É ilegal ao Código Penal, ao Código de Trânsito Brasileiro, desculpa. E outra situação, isso é ilegal, se isso já foi ilegal, não foi normatizado pelas gestões passadas e pelas próprias câmaras passadas, uma vista grossa sobre essa situação. Sou amigo do Xaropinho, sou amigo do Boquita, acho que os lanches deles são fantásticos, como em vários carrinhos de lanche. Pelo amor de Deus, se acabar, acho que eu tenho um infarto, mas a gente tem que achar uma solução que seja plausível, já deveria ter achado há anos atrás. Então, não adianta querer normatizar, mudar as leis municipais, porque isso vai contra o Código de Trânsito Brasileiro. É só uma observação. Bom, deixa eu te falar, cara, eu gosto muito de você, sabe, um prazer estar conversando com você aqui na rádio, mas eu sei que você, se você fosse prefeito, você não faria o que o Lapena está fazendo. Eu tenho certeza disso. Você não mandaria uma notificação pedindo para que todos os carrinhos da Bento fossem retirados em 30 dias. Pelo contrário, você como homem de diálogo, de mente aberta, que quer conversar e quer o bem da cidade, diferente de muitos, você ia chamar todo mundo para conversar e falar assim, gente, ó, o Código de Trânsito Brasileiro não permite com que vocês fiquem no canteiro central. Vamos buscar saídas e soluções? Tenho certeza que você faria isso. E eu tenho certeza que eles acatariam essa decisão se fosse tomada de forma democrática e coletiva, entendeu, Bonholi? Bianco, eu acho que realmente o caminho é o diálogo, sempre para todas as coisas, mas o questionamento meu é o seguinte, por que isso não foi feito em 30 anos? Por que a Câmara dos Vereadores não tomou essa decisão e apontou esse erro? Por que as prefeituras anteriores também não apontaram esse erro? E agora as coisas vieram assim à tona de um jeito talvez um pouco atabalhoado, apressado, que realmente precisa de diálogo.
Mas você não concorda que em 30 anos o diálogo podia ter sido totalmente esgotado e já está isso resolvido? Não foi normatizar o que é errado. A gente não está normatizando muita coisa errada na cidade. Ou seja, de Araraquara. 40 anos, né, Bonholi? Não já é um prazo muito extenso, ou seja... Até mais, Chico. Eu tenho 52, eu tenho memória de 4, 5 anos comendo lanche na Bento. Você pode colocar aí 50 anos. E como eu disse, é um patrimônio afetivo, Bonholi. É um patrimônio afetivo que Araraquara tem há quase meio século. Não, eu entendo. Existe o Código de Trânsito Brasileiro. Eu entendo, Bonholi, eu só estou querendo te dizer... Chegou aqui, nesse ponto que nós estamos discutindo no rádio, chegou porque nós tivemos gestões de 60 anos que fecharam os olhos. Câmaras dos vereadores de 60 anos que fecharam os olhos. O Código de Trânsito Brasileiro está lá e não existe conversa. Vamos passar, então... Deixa eu só complementar, Chico. Pois não. Eu já reclamei várias vezes, inclusive com a gestão anterior. Nós tivemos uma morte no trânsito de Araraquara numa lombada, porque não tinha placas informando 150 metros anterior no próximo ao Dama, e até hoje essas placas não estão lá. Foram faladas 1000 vezes, uma pessoa morreu. Ô Bonholi, então vamos deixar o vereador responder. Será que não mexeram durante todo esse tempo, Bianco, porque é um assunto impopular? Eu não sei se por conta da impopularidade. Eu acho, na verdade, que a cidade tinha uma série de questões e a agenda política foi pautada em uma série de debates. Inclusive, outrora foi feita a questão dos quiosques, a lei dos quiosques, que você mesmo comentou. Eu acho que foi um acerto e foi uma iniciativa importante naquele momento. Bom, olha, se as outras câmaras de outras cidades permitiram o encerramento das atividades dos carrinhos de lanche, posso te dizer que eu e vários vereadores da cidade vão fazer toda a força contrária para que isso não ocorra em Araraquara. Então eu quero deixar muito ciente os ouvintes que a gente topa conversar, a gente topa dialogar, buscar saída. Inclusive tem uma ideia de fazer atrás do Teatro Municipal um grande lanchódromo para fazer ali uma grande galeria gastronômica dos lanches da cidade. Todas as ideias são bem-vindas, menos de fechar os carrinhos. Essa aí você não vai contar com o meu apoio, inclusive você vai contar com toda a minha força em defesa dos carrinhos de lanche, desses trabalhadores, desses pais e mães de família que há décadas constroem um patrimônio cultural, afetivo e gastronômico de Araraquara, que são os carrinhos de lanche. Então acho que a gente precisa, na verdade, sentar e discutir. Por que antes não foi feito? Bom, olha, eu não sei dizer. Algumas iniciativas foram tomadas, eram outras as prioridades. O prefeito Lapena resolveu colocar isso na agenda política dele. Ele tomou isso de forma deliberada. Ele é o prefeito, ele mandou notificar. E nós, como vereadores, estamos em defesa dos carrinhos de lanche. Eu sei que você também tá, assim como ouvinte. Guilherme Bianco, vereador de Araraquara, do PCdoB. Muito obrigado por ter vindo aqui à bancada do Jornal da Morada. Foi um prazer essa entrevista aqui com você. Chico, amigos da bancada, um prazer enorme poder estar aqui, um jornal histórico da nossa cidade. Acho que tem muito para conversar, muito para construir. O jornal aqui ele é uma peça fundamental no processo democrático da nossa cidade, que a gente quer tanto fortalecer o parlamento, fortalecer o diálogo. É hora de descer o palanque, é governar a cidade, é cuidar de quem mais precisa, é sair dos gabinetes do ar-condicionado e estar no bairro, olhando no olho do povo. Eu sempre digo, Chico, que quando a gente quer governar, quanto mais perto do povo a gente está, menor é a nossa chance de errar. Então a gente tem que estar lá, dentro da casa de quem mais precisa, conversando com a população, que é justamente o que vocês fazem. E eu espero que seja a postura da prefeitura. Prazer poder estar aqui, espero que o debate tenha sido produtivo. Conta com a gente, sempre que vocês precisarem. Vai ser um prazer voltar aqui. Obrigado.